Amados e amadas de Deus, hoje, dia 2 de abril, quarta-feira. Então vamos nos voltar para tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar no dia de hoje. Jesus que passa na nossa vida fazendo bem. Neste mês de abril, passa na vida de cada uma das pessoas que aqui nos escutam, que aqui assiste esse programa, buscando paz, buscando acalmar a sua alma, buscando força para as suas lutas. Amém. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que as ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao olhar para essa passagem, nós estamos vendo Jesus ele fazendo essa catequese com os judeus, dizendo claramente, olha, meu Pai não descansa. Ele trabalha o tempo todo. Né? E o que eu costumo dizer é que Deus não tira férias de nós. Muitas vezes a gente que quer tirar férias de Deus. Né? Estou de férias, não vou à missa. Vou tirar férias, esse ano eu não vou trabalhar para Deus. A gente que não consegue, né, se colocar a serviço de Deus o tempo todo. Agora Jesus está dizendo, meu Pai trabalha o tempo todo. E por que Jesus estava falando isso? Porque ele estava sendo questionado sobre a realidade do sábado. Né? Por que você curou no dia de sábado? E Jesus vem para mudar isso. Essa visão sabatista, né? De que no sábado não se pode fazer nada. E você precisa entender, né, que o que Jesus vai dizer, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Uma vida está maior do que maior do que o sábado. Não tem dia para curar um homem que há 38 anos sofre. E é interessante cada um poder perceber a questão do legalismo. Eles estão mais preocupados com a lei que eles acreditavam do que com a vida daquele homem.
que depois de 38 anos de sofrimento ele tem a sua vida resgatada. Como é difícil se alegrar com a alegria do outro. Como é difícil. E ali então eles querem pegar Jesus querem pegar Jesus porque Jesus chama Deus de Pai. Como chamar Deus de Pai? Jesus é aquele que vem nos ensinar e nos mostrar que Deus é Pai. Não é só Adonai, né? Adonai Senhor, mas Ele é Pai, né? Abá, ó Pai, que significa chamar Deus de papaizinho, né? É aquele que mostra para nós a intimidade que a gente pode ter com Deus, a intimidade que a gente precisa ter com Deus. E a palavra de hoje ela tem também o objetivo de já nos apresentar a ressurreição dos mortos, onde ele já vai apresentar que a sua missão aqui não vai ser só curar. E é isso que todos precisam entender. E eu digo que é a parte mais difícil. Tem muitos cristãos que eles param só na parte onde Jesus pode me curar, Jesus pode me ajudar, Jesus pode me conceder a prosperidade. Ele para aqui. Mas o ponto principal é eu entender que a grande missão de Jesus é salvar minha alma. A grande missão de Jesus é abrir as portas do céu para mim, né? Então Jesus vem falar da ressurreição. Os mortos acordarão e viverão para a vida eterna. A morte não é o fim, mas a morte é a passagem. Os que foram justos subirão para o céu, os que foram injustos serão condenados. E aqui está também um dos pontos onde nós precisamos entender o porquê que nós precisamos alcançar essa graça de sermos justos. De entender que existe sim a punição, a consequência do pecado. Né? Esses dias uma pessoa falava do salário da morte ao pecado, né? E eu tentava explicar para ela que é a morte da alma, né? A condenação, o pecado que leva à condenação da alma. E não é que não que a morte ela precisa ser vista com um olhar ruim. A morte ela precisa ser, nós precisamos, né, ressignificar o nosso olhar para a morte. A morte é uma realidade para todos nós, né? Uma realidade que não pode ser assustadora, porque ela, através dela, nós viveremos essa graça de um dia estarmos no céu, né? Então que eu possa hoje olhar para Jesus. Ontem ele falava para aquele homem curado que era para ele se afastar do pecado. Hoje ele continua a dizer isso. Mantenha-se justo para que um dia você possa morar na morada dos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.